Fala galera, tudo beleza com todo mundo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E para quem não me conhece, meu nome é Nonato. E no vídeo de hoje vamos desenvolver uma aplicação no FactoryTalk View Machine Edition da Rockwell. Este vídeo é uma aula que faz parte do meu treinamento de HM com o FactoryTalk View Machine Edition, que lancei lá na plataforma da Hotmart. Aqui nós vamos desenvolver a aplicação do classificador de caixas por altura em uma plataforma giratória. Então, se você quer aprender como fazer isso, não sai do vídeo e acompanhe até o final. E se você quiser conhecer o treinamento completo, o link está na descrição desse vídeo. E se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então nessa aula aqui, nós vamos utilizar o Factory.io, nós vamos utilizar essa planta aqui do Factory.io, que é um classificador de peça. Então aqui nós vamos ter uma caixa maior e uma caixa mais baixa. Nós também temos essa caixa aqui, que é da mesma altura dessa. E nós vamos separar essas peças aqui nessas duas esteiras. Uma esteira direita e uma esteira esquerda. Onde a gente vai colocar a peça menor para um lado e a peça maior para o outro. E a gente vai utilizar esse sensor aqui, justamente para medir a altura das caixas. Então aqui a ideia é a gente desenvolver aqui uma aplicação na IHM para a gente fazer o controle e monitoramento dessa planta. Então aqui a gente vai utilizar alguns recursos que a gente já aprendeu ao longo do treinamento e vamos aprender mais algumas coisas aqui nessa aula. Então aqui a gente tem uma das telas que a gente vai desenvolver, que vai ser a nossa tela de controle, onde a gente vai criar um botão para partir o nosso processo, um botão para parar o nosso processo, um botão que vai selecionar o automático manual. Então, quando a gente colocar a linha em automático, ela vai fazer uma produção contínua. Quando a gente colocar a linha em manual, nós vamos definir uma quantidade de peça que a gente quer que a linha produza. Aqui nós vamos mostrar o valor que indicar no nosso sensor de altura. Aqui nós temos uma torre de sinalização com a cor vermelha, amarela e verde, que a gente também vai colocar aqui na nossa IHM. Então aqui é algumas das coisas que a gente vai utilizar aqui nesse projeto. Então agora a gente vai lá para o Factory.io, nós vamos conhecer aqui a nossa planta e depois a gente inicia aqui o desenvolvimento do nosso projeto. Então essa é a planta que nós vamos utilizar aqui no Factory.io. Aqui vai ser o nosso emissor de peça que vai emitir as nossas peças. Aqui o nosso sensor, que é um sensor analógico, que vai medir a altura da peça. E aqui na frente nós temos o dispositivo que vai direcionar para qual lado vai as nossas peças. Se vai para o lado direito ou se vai para o lado esquerdo. Aqui nós temos a nossa torre de sinalização. Aqui tem o nosso painel elétrico, onde a gente vai ter um botão de start, um botão de stop, um botão de reset que vai resetar o nosso contador. Nós vamos ter lá um contador de peças que vai indicar quantas peças a gente produziu. Nós vamos fazer um contador para indicar quantas peças foram para a direita. Nós vamos contar quantas peças foram para a esquerda. E nós vamos ter um contador que vai indicar o somatório das duas, que seria uma contagem de peça total. E aqui nosso botão de manual automático. Esses botões aqui a gente não vai utilizar no nosso projeto, porque tudo isso aqui a gente vai fazer na IHM. Então o único botão aqui do nosso painel que a gente vai utilizar aqui para essa aplicação é o botão de emergência. O restante dos nossos botões, o display, vai ser tudo na IHM. Então na nossa IHM nós vamos colocar o nosso botão para fazer a partida, o nosso botão para fazer a parada, o botão para resetar os contadores da nossa produção, o botão que vai selecionar o nosso automático manual. Nós vamos indicar a leitura aqui do nosso sensor, vamos indicar lá na nossa IHM, e vamos indicar a quantidade de peças produzidas, a quantidade de peças direita, a quantidade de peças esquerda e a quantidade total. E também vamos utilizar aqui a nossa torre lá na nossa IHM. E também nós vamos utilizar um display para indicar o status da nossa máquina. Nós vamos indicar alguns status, como por exemplo, a nossa máquina está parada, que a nossa máquina está produzindo em automático, que a nossa máquina está produzindo em manual, se a nossa máquina está em emergência, ou então se a gente solicitou a parada. Então esses são os status que a gente vai indicar na nossa IHM. Agora eu vou abrir aqui o projeto do controlador, só para a gente dar uma olhada rápida. Então aqui eu tenho o meu projeto aqui do controlador, utilizando o SoftLogix. Então aqui no nosso hardware, nós temos aqui a nossa CPU, junto com o nosso cartão Ethernet,
que é o cartão que a gente vai fazer a comunicação com a nossa CHM. E aqui nós temos as nossas rotinas. Então essa aqui é a nossa R02, que é a nossa rotina das entradas. Aqui nós temos a nossa rotina de inicialização, que é uma rotina que a gente inicializa algumas variáveis. Aqui é a nossa rotina de controle, a nossa rotina de emergência, a nossa rotina aqui do status, lá que a gente vai indicando na CHM, e a nossa rotina das saídas. Então aqui, ó, a nossa R02 com a nossa rotina de entrada, onde a gente vai ter todas as entradas aqui do nosso projeto, como o botão de start, botão de stop, botão de reset. Mesmo que a gente não vá utilizá-la no nosso projeto, elas estão aqui nas minhas entradas, já que elas são entradas lá da minha planta. Mas aqui a gente não vai utilizar, já que a gente vai fazer tudo isso aqui pela IHM. Temos aqui, ó, o botão de emergência, seletor automático manual, e aqui os vários sensores que nós temos na planta. Aqui embaixo nós temos o sensor que vai indicar a altura lá da nossa peça. Então é aqui que a gente vai fazer a leitura da altura das nossas caixas, que vai passar pelo nosso sensor. Aqui nós temos a nossa rotina de saída, onde a gente vai fazer o acionamento lá da nossa saída do nosso projeto. Tanto as saídas digitais como a nossa saída analógica, que é lá do nosso contador de peça. Aqui nós temos a nossa rotina de controle, ao qual a gente vai fazer o controle lá da nossa planta. Então aqui está toda a lógica de controle lá da nossa planta. Aqui embaixo, ó, nós vamos ter o contador de peça, onde a gente vai fazer ó, a peça direita, a peça esquerda. E o somatório das duas, nós temos a quantidade de peça total. E aqui nós temos o reset aqui do nosso contador. Aqui é a nossa rotina de emergência. A nossa rotina de inicialização. Vamos inicializar aqui algumas variáveis na inicialização aqui do nosso controlador. E aqui a rotina de status, aqui para mostrar o status da máquina aqui na nossa IHM. Nós temos aqui, ó, 5 status, onde no status 1 aqui, ó, nós vamos indicar que a nossa máquina está parada. No status 2 ela está produzindo em automático. Aqui no nosso status 3 ela vai estar produzindo em manual. Aqui no 4 a parada foi solicitada. E aqui no 5 uma parada de emergência. Então aqui a gente tem uma lógica bem simples, ó, para fazer a indicação do status da máquina. E aqui a ideia é o seguinte, se tiver mais de um status ativo, ele vai mostrar esse status por 3 segundos, ó, que é esse tempo de visualização de mensagem, e depois ele passa para o próximo. Então vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui no status 2, que seria a minha máquina produzindo em automático, e você pressiona a emergência, então você teria 2 status ativos. Eu estou aqui, ó, com a minha produção ligada em automático, mas também vou estar aqui, ó, com a minha emergência ativa. Então, lá no nosso display, que a gente vai indicar o status da máquina, ele vai mostrar o status aqui de produção automática, vai contar 3 segundos, depois de 3 segundos, ele vai olhar o próximo que está ativo. Aí ele vai aqui, ó, verificar que o nosso status de emergência está ativo. Então ele vai mostrar o nosso status de emergência, vai contar por 3 segundos e vai novamente varrer novamente aqui o nosso status. Então aqui a ideia é essa, é mostrar os status que estão ativos. Se tiver mais de um status ativo, a gente vai ficar mostrando por um período de tempo e vai passando por todos os status que estão ativos aqui no nosso processo. Então agora nós vamos abrir lá o FTView e vamos iniciar o desenvolvimento aqui do nosso projeto. Aqui para o controle da nossa planta. Então vamos abrir aqui ó, o Factory Talk View. Aqui para essa aula eu estou utilizando a versão 12, não estou utilizando a versão 13, que é a versão que a gente vem trabalhando aí no decorrer do curso. Vamos selecionar aqui, ó, View Machine Edition, vamos aqui em Continue. Vamos aqui na aba de New e vamos dar aqui o nome para o nosso projeto. E o nome que eu vou dar para o meu projeto é Classificando por Altura. Eu não vou colocar aqui descrição, não vou colocar nada disso. O idioma aqui, ó, vou manter o português. E vamos selecionar aqui um modelo de IHM. Então, como aqui eu não vou utilizar um IHM física, nós vamos apenas emular ela aqui no computador, eu vou selecionar aqui, ó, esse painel View Plus 7 Standard ou Performance de 10 polegadas, que é de 800 por 600. Vou manter aqui, ó, como Performance, esse é o meu modelo de IHM que eu vou utilizar aqui, e vamos mandar criar aqui o nosso projeto.
Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abrir aqui meu Project Settings. Aqui o nosso modelo de HM, que foi a HM que a gente escolheu, com a resolução dela, que é 800 por 600. E aqui na aba de Runtime, eu vou habilitar essa opção de Title Bar, que é aquela opção de título. Ou seja, na parte de cima da minha tela vai aparecer o título que eu colocar aqui, ó. E eu vou colocar o mesmo nome do meu projeto, que é o classificando por altura. Então, quando a gente estiver executando lá nossa aplicação, na parte de cima vai aparecer aqui esse título, ó, que a gente colocou aqui, mais o nome da tela que está aberta. E também vai aparecer um botão para você fechar a sua aplicação. Então, basicamente, a configuração que eu vou fazer aqui é apenas essa, a adição aqui do nosso título. Vamos dar aqui um OK. Então, quando a gente confirmou aqui a configuração lá do nosso título, ele apareceu a seguinte mensagem. Ele está indicando aqui, ó, que foi feita alterações do tamanho da janela do projeto e essas alterações afetarão todas as exibições gráficas, ou seja, elas vão afetar todas as telas aqui do nosso projeto. Aí ele manda selecionar abaixo aqui, ó, as opções que você quer aplicar essas configurações e manda clicar em OK para continuar, ou então você pode cancelar aqui, ó, e ele retorna aqui para a configuração. Ele não vai aplicar nenhuma configuração. Então, se eu der aqui o cancele, ele não vai aplicar aqui a configuração que a gente colocou. Aqui na nossa aba de General, aqui nós temos a dimensão da nossa tela, que é 800 por 600. No momento que a gente aplicar essas configurações, a gente vai ver que a nossa tela vai diminuir um pouco. Então, vou dar aqui um cancele, ó. Vamos abrir aqui o nosso display, ó. Vou abrir aqui a minha tela main. E aqui, ó, vou entrar no Display Setting. E a gente pode ver aqui a dimensão da nossa tela, 800 por 600. Então, quando a gente fizer aqui a configuração do título, a nossa tela ela vai ser redimensionada. A gente vai ver que ela vai diminuir um pouco o tamanho dela. E aqui ele informa, ó, aqui na parte de baixo, esse warning, que se você fizer esse redimensionamento da sua tela, talvez você não consiga mais retornar o tamanho original da sua aplicação, ou seja, que seria 800 por 600. Então, se a gente dar aqui um OK, ele vai fazer o redimensionamento de todos os objetos aqui do nosso projeto. Aqui para o meu projeto eu não tenho nada configurado, ó. A gente não adicionou nada, então a gente vai ver apenas ó, que ele vai diminuir um pouco a nossa tela e também vai redimensionar aqui o nosso botão. Então aqui eu vou dar um OK para ele aplicar as configurações. Ele fez lá todo o redimensionamento lá do meu projeto. Vou abrir aqui novamente, ó. Aqui a gente continua com as dimensões originais. Aqui com o nosso título habilitado. Vou abrir aqui a minha tela main, ó. E agora, ó, quando a gente clica aqui com o botão direito, a gente vê que a nossa tela diminui um pouco, ó. 794, 571. Então a nossa tela caiu um pouco aqui o tamanho. As dimensões aqui da nossa tela, inclusive aqui o nosso botão, ó. Então, quando você mexe aqui no seu Project Setting, quando você altera alguma configuração, você precisa ter essa atenção que ele vai fazer esse redimensionamento aqui no seu projeto. Então, vou fechar aqui, vou manter aqui como está. Agora é o seguinte, eu vou abrir aqui meu Diagnostic List Setup. Aqui nós temos a nossa tela de diagnóstico, que ela está aqui, ó, Diagnostic. E eu vou desabilitar essa opção de Warning. Eu vou manter aqui ó, apenas a opção de erro. Então, eu só quero que seja indicado aqui na minha tela apenas os erros. Eu não quero indicar nenhum tipo de warning aqui na minha tela. Vou dar aqui um OK. E para a gente iniciar aqui a nossa tela main, que vai ser a nossa tela inicial aqui do nosso projeto, ó, como a gente já pode ver aqui no nosso Startup, que já vem configurado aqui para a nossa tela inicial, como a nossa tela main. E para começar aqui, o que é que a gente vai fazer? Aqui eu vou inserir uma imagem aqui na minha tela main. Então vamos aqui em Object, vamos aqui em Drawing e vamos selecionar aqui Imagem. Então aqui ó, eu vou selecionar uma imagem que está aqui no meu computador. Então vou vir aqui ó, em Add From File, vou aqui na minha área de trabalho, vou selecionar aqui a minha pasta Imagem e vou selecionar aqui ó, essa imagem da Rockwell Automation. Então vou dar aqui um Abrir. Vamos dar aqui um OK. E aqui nós temos a nossa imagem aqui da Rockwell Automation. Então vou manter aqui a minha imagem mais ou menos no centro da minha tela. Vou salvar aqui meu projeto.
E aqui, ó, a gente já pode ver os objetos que a gente tem aqui na nossa tela. Aqui no nosso display, nós temos uma imagem, temos aqui o nosso botão de Shutdown. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos aqui em Object, vamos aqui em Drawing novamente, e vou selecionar aqui, ó, essa opção de painel. Então eu vou inserir aqui meu painel na minha tela. Vou mudar aqui o back color do meu painel. Vou colocar aqui, ó, uma cor vermelha. Eu vou tirar essa borda aqui do meu painel. Vou deixar aqui sem bordas. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui meu painel, ó, na dimensão da minha tela. Então vamos aqui, ó, nas propriedades da nossa tela. Eu vou colocar ele aqui, ó, com o tamanho de 571. Então vamos aqui em Common. Vou colocar aqui, ó, 571. Seria a altura da minha tela. Vou colocar ele aqui na posição 0 em topo. Vou colocar também 0 em left. Vou deixar ele encostado aqui na minha tela, ó. E vou colocar aqui a largura aqui do meu objeto. Vou colocar 160. Vamos dar aqui um OK. Então essas vão ser as dimensões aqui do meu painel. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui o meu painel. Vou selecionar também a minha imagem, ó, e vou fazer aqui um alinhamento dos dois objetos. Para deixar aqui a minha imagem, ó, bem no centro aqui da minha tela. Vou salvar aqui meu projeto. E agora eu quero aproveitar e mostrar o seguinte. Aqui nós temos um painel e nós temos aqui uma imagem. E eu quero mostrar para você como é que você transforma uma imagem num papel de parede. Então aqui a gente pode observar aqui na nossa tela, ó, que nós temos três objetos. Nós temos o nosso painel, que é aqui o nosso painel, ó. Nós temos a nossa imagem, nós temos o nosso botão de Shutdown. Então vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa imagem da Rockwell em um papel de parede. Então você clica com o botão direito sobre a sua imagem e vamos selecionar essa opção aqui, ó, que é converter em papel de parede. Então vou selecionar, ó. E agora, ó, a gente pode observar aqui no nosso display que a gente só tem dois objetos. Nós temos apenas aqui o nosso painel, ó, e temos aqui o nosso botão de Shutdown. A nossa imagem, ela está aparecendo aqui, ó, mas a gente não consegue mais selecionar ela, porque agora ele é um papel de parede. Eu também posso converter aqui outros objetos, não só imagem, em papel de parede. Agora vamos selecionar aqui o nosso painel, ó, vamos clicar com o botão direito e vamos também converter em um papel de parede, ó. Então agora, ó, eu tenho dois papéis de parede aqui na minha tela. Aqui o meu painel ele virou um papel de parede e a minha imagem virou um papel de parede. O único objeto que eu tenho aqui na minha tela é o meu botão de Shutdown, que você também pode converter no papel de parede, se você quiser. Então você pode, por exemplo, criar um layout da sua tela em algum software de edição de imagem, trazer aqui para a sua tela de IHM, já no tamanho dimensionado de acordo com a sua tela, converter em papel de parede. Então você já vai ter o seu layout personalizado. Então a ideia de você converter isso em papel de parede é justamente isso. Então você tem esse recurso aqui dentro do FT View. Você pode transformar esses objetos em papel de parede. Vou salvar aqui meu projeto. E para você desfazer aqui a conversão aqui dos seus objetos de papel de parede, se você quiser retornar novamente aqui o seu painel e a sua imagem, basta você vir aqui, ó, no seu display e selecionar essa opção aqui, ó. Vamos selecionar aqui, ó. E ele desfez a nossa conversão do papel de parede. Então eu volto a ter, ó, novamente aqui o meu painel. Então aqui, ó, posso alterar novamente as configurações aqui do meu painel. Tenho novamente aqui a minha imagem. E voltar a ser aqui novamente os objetos aqui do meu projeto. Mas aqui para minha aplicação, eu quero que isso aqui, ó, fique como papel de parede. Então vou novamente aqui, vou manter ele aqui como papel de parede. Vou manter aqui meu painel como papel de parede. Então aqui na minha tela inicial, na minha tela main, vai ter esse painel. Nós vamos ter aqui essa imagem da Rockwell. E aqui nós vamos colocar um botão de Go To para chamar a nossa próxima tela. Mas antes da gente adicionar aqui o nosso botão de Go To, nós vamos criar aqui uma nova tela. Então vou vir aqui, ó, em Display. Vamos aqui em New. Eu vou pegar aqui, ó, o meu botão de Shutdown, vou tirar daqui, ó, vou recortar. E vamos colar aqui na nossa tela. Vamos também mudar aqui a cor de fundo da nossa tela. Vamos colocar aqui, ó, uma cor cinza.
E eu vou também, ó, vamos mexer aqui também no update, na atualização aqui na nossa tela. Vou colocar aqui o 0.05. Vou deixar aqui o menor valor. Vamos dar aqui um OK. Vamos confirmar. Vou salvar aqui a minha tela, que eu vou chamar aqui de controle. Então essa aqui vai ser minha tela de controle. Então agora vamos adicionar aqui na nossa tela inicial, na nossa main, um botão Go To, que quando a gente clicar nesse botão, nós vamos vir aqui para a nossa tela de controle. Então vamos aqui em Object, vamos aqui em Display Navigator e vamos selecionar aqui o Go To. Vamos selecionar aqui nosso display de controle. Eu vou deixar aqui, ó, sem borda. Vamos deixar o estilo dele transparente, ó, ele não vai aparecer aqui na nossa tela. E vamos colocar o nosso botão do tamanho da nossa tela. Então vamos dimensionar aqui o nosso botão para ele ficar aqui, ó, do tamanho da nossa tela. Vamos aqui, ó, 571 por 794. Vamos colocar aqui na posição 0, em top e em left. Então aqui na nossa tela inicial, nós temos aqui o nosso papel de parede com o símbolo da Roku aqui no nosso painel. Nós vamos colocar aqui um botão de Go To, ó, do tamanho da nossa tela, para quando o operador tocar nesse botão, ele chamar a nossa tela de controle. Então quando ele tocar aqui, ó, a gente vai chamar a nossa tela de controle. Agora vamos abrir aqui a nossa tela de controle. E aqui vamos começar a inserir os objetos para fazer o controle da nossa planta. Então, para começar aqui na nossa tela de controle, o primeiro objeto que eu vou inserir aqui vai ser um objeto para indicar aqui, ó, o status da nossa máquina. Então vamos aqui em Object, vamos aqui, ó, em Advanced e vamos selecionar aqui, ó, esse objeto que é o Local Message Display. Então vamos selecionar ele aqui, ó. Então nós vamos utilizar esse objeto, que é o nosso Local Message Display, para indicar o status da nossa máquina. Então normalmente a gente utiliza esse objeto aqui, ó, quando a gente quer justamente indicar status de máquina. Aqui a gente tem um display específico para trabalhar com alarmes, que a gente vai ver em algumas aulas mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com alarmes. Quando a gente quer indicar apenas um status, como por exemplo, se a minha máquina está produzindo automático, se a minha máquina está produzindo manual. Ou então quando a gente quer indicar algum aviso, que não é um alarme, mas somente uma mensagem de aviso, a gente pode utilizar aqui o nosso Local Message Display. Não só o Local Message Display, a gente pode utilizar outros objetos para isso também. Mas é bem comum você utilizar esse objeto aqui para fazer esse tipo de indicação. E como a gente ainda não trabalhou com esse objeto aqui no nosso treinamento, então nós vamos aprender como é que a gente utiliza ele aqui nessa aula, aqui junto com o Factory.io. Nós vamos utilizar ele para indicar o status da nossa máquina. Então aqui nós temos aquela aba de aparência, nós já estamos acostumados aqui com os nossos objetos. Eu vou manter aqui, ó, a borda dele nesse estilo mesmo, e vou apenas afinar aqui a minha borda. Vou colocar aqui apenas 2, ó. Então vamos ver aqui, ó. Vamos afinar aqui a borda aqui do nosso Local Message Display. Eu vou mudar aqui o back color do meu objeto, vou colocar aqui uma cor amarela. Vamos mudar aqui a cor do texto, ó, for color, vou colocar aqui uma cor preta. Vamos mudar aqui o nosso texto, a fonte dele, vou colocar Arial Black. Vou colocar aqui em 12. Vamos aqui em aplicar. E aqui na parte de baixo, ó, é onde a gente vai informar o arquivo de mensagem. Como a gente ainda não criou nenhum arquivo de mensagem, ó, aqui não vai aparecer nada para a gente, ó. Então depois a gente vai criar o arquivo de mensagem, vamos apontar para esse arquivo. Como ainda não criei nenhum tipo de arquivo, ó, aqui não aparece nada aqui para a gente utilizar. Aqui nós podemos também utilizar essa opção de variável, ó. Então se você selecionar aqui, ó, aqui em Connection, nós podemos apontar aqui, ó, para uma variável do tipo string, e o que a gente escrever na nossa string vai ser o nome do arquivo que a gente quer utilizar. Então, quando você coloca aqui essa opção de variable, nós utilizamos um string para indicar o nome do arquivo que a gente quer usar. Então, você pode ter lá vários arquivos e ficar manipulando o nome do arquivo que você quer utilizar através dessa string. Então, você vem aqui, ó, e coloca para utilizar o variable.
Aqui para nossa aplicação eu vou utilizar apenas um arquivo e aqui a gente vai apontar aqui para o nosso arquivo quando a gente criar. Então por enquanto eu não vou colocar nada aqui, ó, vamos deixar assim. Depois que a gente criar o nosso arquivo, a gente retorna aqui para apontar qual arquivo a gente vai utilizar. Aqui nós vamos definir a dimensão do nosso objeto. Eu vou colocar aqui, ó, 40 por 790. E vou colocar ele aqui, ó, no topo 2 e aqui em left também 2. Coloquei ele aqui na parte de cima da minha tela aqui, ó. Aqui em connection. Depois a gente vai vir aqui, ó, e aqui em value é que a gente vai apontar a tag que vai estar vinculada ao status da nossa máquina. Ou seja, aqui do nosso projeto, nós vamos apontar aqui, ó, para o nosso IHM status. Então, quando a gente estiver inserindo as tags do nosso projeto, a gente vai utilizar essa tag aqui para indicar o status da nossa máquina. E essa opção aqui de baixo é uma saída aqui do nosso bloco. Você também pode colocar aqui um string e de acordo com a mensagem que está sendo escrita aqui no nosso objeto, ó, ele também vai mandar aqui para esse string se você quiser. Então você pode utilizar aqui um string para receber o mesmo texto que está aparecendo no nosso local method display. Aqui para nossa aplicação a gente não vai utilizar essas duas opções. Nós vamos apenas apontar aqui para nossa tag de status para a gente indicar aqui a mensagem apenas aqui no nosso display. Mas tem essas opções aqui se você quiser utilizar aí no seu projeto. Então aqui para o meu local method display, a configuração que eu vou fazer é apenas essa. Depois a gente vai vir aqui para apontar o nosso arquivo e colocar a tag aqui no nosso objeto. Agora vamos criar aqui um botão para fazer a partida aqui do nosso processo. Então vamos aqui em Object, vamos aqui em Push Button, eu vou selecionar aqui o botão Momentary, que é aquele nosso botão de pulso. Então aqui nas configurações de aparência eu não vou mexer em nada, vou manter essas configurações aqui já está, ó. Vou manter ele aqui como normalmente aberto, vou manter aqui meu World Time 150 milissegundos, vou manter aqui todas as configurações como já está. E aqui no State a gente vai fazer a configuração de quando o nosso botão não estiver pressionado e de quando ele estiver pressionado. Então no meu State 0 aqui, ó, vamos selecionar aqui o nosso Back Color, vou selecionar aqui uma cor verde, esse verde mais escuro aqui, ó. Vamos dar aqui um aplicar. E vou colocar aqui o nome Start. Vou colocar a fonte Arial Black. Vou colocar aqui meu texto em 11. Vou colocar aqui a cor do meu texto em preto. Não vou inserir imagem nem nada disso. Vamos dar aqui um aplicar. Agora eu vou copiar essas configurações do meu State 0. Vamos copiar, ó. E vamos colar essas configurações no nosso State 1. Então vamos dar aqui um Paste. Então ele copiou todas essas configurações, ó, e trouxe aqui para o nosso State 1. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui a minha cor verde, ó, vou colocar aqui um verde mais claro, ó, para mudar aqui a aparência do nosso botão quando ele estiver pressionado. Então quando ele não estiver pressionado, ele vai ter esse verde mais escuro. E quando ele for pressionado, ele vai ter esse verde mais claro. Vamos manter aqui o mesmo texto aqui, ó, nosso botão. Então basicamente o que eu vou configurar aqui no meu state é isso. Aqui nós vamos definir o tamanho do nosso botão. Vou colocar aqui, ó, 60 por 100. Então esse aqui é meu botão de Start, vai partir o meu processo. Eu vou copiar aqui esse botão. E agora vamos fazer aqui o nosso botão de Stop. Aqui na aparência vou manter aqui todas essas configurações. E aqui para o meu botão de Stop, eu vou mudar aqui, ó, para normalmente fechado. Aqui na minha aplicação, ó, o nosso IHM Stop, ó, ele já está configurado aqui, ó, como contato NF. Então, ou seja, quando eu pressionar ele, é que ele vai fechar aqui, ó. Então, por isso que lá a gente vai mudar ele para um botão normalmente fechado. Então, aqui para o nosso botão da IHM, ó, nós vamos manter o mesmo padrão lá do botão físico, lá do nosso painel, que é também um contato NF. Então, é por isso que aqui ó, ele já está com contato NF, porque lá na nossa IHM a gente vai utilizar ele como normalmente fechado, para manter o mesmo padrão lá do nosso botão físico do projeto. Não necessariamente você precisa fazer isso. Apenas coloquei ele como NF para manter o mesmo padrão lá do botão físico. Mas você pode manter ele como NA e você mudaria aqui para um contato aberto. Sem nenhum problema, vai funcionar do mesmo jeito que o seu projeto. Então vamos manter aqui ó, normalmente fechado. Aqui no nosso state 0 aqui ó, vamos mudar aqui ó, para uma cor vermelha.
e vamos colocar aqui stop. Vou copiar aqui o nome de stop. Aqui no meu state, ó, vamos colocar stop. E vamos procurar aqui, ó, um vermelho mais claro. Ó. Então vamos aqui em Outer. E eu vou selecionar aqui, ó, um vermelho mais claro. Ó. Então vamos procurar aqui um tom vermelho mais claro. Aqui para o nosso botão quando ele estiver pressionado. Ó. Então vou selecionar essa opção aqui, ó. Então agora vamos olhar aqui para o tom do nosso vermelho, ó. Então ele vai ter um tom um pouco mais claro quando ele estiver pressionado do que esse tom vermelho aqui, ó. Mais forte, ó. Aí essa questão da personalização do seu botão fica a seu critério. Você faz da maneira que você achar mais interessante aí para o seu projeto. Então vou manter aqui o meu com essas configurações. Então a gente pode ver aqui, ó, o valor lá do nosso botão, ó, que quando ele não está pressionado, ó, ele é 1, ó, e quando ele estiver pressionado, ele é 0, ó. É o inverso aqui do nosso botão de Start. Se a gente tivesse colocado ele como normalmente aberto, ó, ele muda aqui o valor, ó. Quando ele não estiver pressionado é 0, quando ele estiver pressionado é 1. E quando você trabalha com ele com value, ó, aqui você pode inserir o valor que você quiser, ó. Não necessariamente precisa ser 0 e 1 quando ele está pressionado, é você que vai definir os valores. Então vamos voltar aqui novamente para normalmente fechado. Então basicamente as configurações que a gente vai fazer é essa, ó. Um tom de vermelho mais escuro, um tom de vermelho mais claro, ó. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, ó. Aqui está mais para um laranja, então vamos refazer aqui essa configuração. Vamos mudar aqui para um vermelho e vamos mudar aqui para um vermelho mais claro. Aqui está mais para um laranja do que para um vermelho. Então vou selecionar essa opção aqui, eu vou dar um OK. Agora vamos aplicar aqui a configuração. Agora a gente pode ver, ó, que ele está com um tom de vermelho mais claro. Então quando ele não está pressionado é um vermelho mais escuro. Quando ele estiver pressionado é esse vermelho mais claro. A questão das dimensões já está igual. Ó. Depois a gente vai vir para inserir aqui a nossa tag. Então vou dar aqui um OK. Vou salvar meu projeto. Agora nós vamos adicionar aqui um botão que vai selecionar se a nossa máquina vai estar em automático ou se nossa máquina vai estar em manual. Então vamos aqui em Object, vamos aqui em Push Button e agora nós vamos selecionar o botão Maintenance, que seria o nosso botão com trava. Aqui eu não vou mexer em nada nas configurações do meu botão. E aqui para o meu botão Maintenance, aqui para o nosso botão de automático manual, nós vamos configurar aqui uma imagem. Então nós vamos aqui, ó, em imagem, aqui quando o nosso botão não estiver selecionado, ó, vamos aqui em imagem e vamos pegar uma imagem lá da biblioteca do Symbol Factory. Então vamos aqui em Layout Library. Vou procurar aqui a minha aba de botões. E aqui, ó, eu vou selecionar esses dois botões aqui, ó. Eu vou selecionar esse botão aqui, ó, para a esquerda, que vai ser o nosso manual. E nós vamos selecionar esse botão de direita, ó, quando a gente for trabalhar em automático. Então vou selecionar primeiro esse botão aqui, ó. Vamos mandar colar aqui. Vou selecionar agora o botão direito. Vamos colar. Vou selecionar aqui, ó, o nosso botão esquerdo lá para o manual. Então vamos dar aqui um OK. Então quando meu botão não estiver ligado, estiver na posição 0, ó, no meu state 0, quer dizer que ele está desligado, ó. Você pode alterar aqui se você quiser também, ó. Mas vou manter 0 e 1 aqui no meu valor. Então, quando o meu botão estiver desligado, ele vai indicar que o meu processo está em manual. Então vou dar aqui um aplicar. Já aparece aqui o nosso botão, ó. Então vou vir aqui, ó. A dimensão aqui da minha imagem é 78 por 92. Então essa vai ser a mesma dimensão que eu vou colocar no meu botão. Se você não quiser, se você quiser manter aqui desse tamanho, você pode simplesmente escalonar a sua imagem, ó. Mas isso aqui pode deformar a sua imagem, ó. Então você pode manter o botão desse tamanho e escalonar a imagem, mas ele faz essa deformação na imagem, ó. Então aqui, ó, eu vou diminuir, ó, eu vou manter a dimensão do meu botão sendo o mesmo tamanho da minha imagem. Então já vou vir logo aqui, ó, e vamos dimensionar aqui o nosso botão para a mesma dimensão da nossa imagem. Então vamos colocar aqui, ó, 92.
por 78. Vamos voltar aqui novamente no State. E aqui no meu Caption eu vou colocar o seguinte texto. Vou colocar aqui, ó, man, para indicar manual. Vou colocar aqui o meu Caption preto. Vou colocar aqui o tamanho 11. E vou colocar aqui, ó, Arial Black, a minha fonte. Então aqui, ó, já apareceu o nosso texto man. E nós vamos subir o nosso texto, ó, para ele ficar aqui nessa parte de cima. Então vamos colocar aqui no alinhamento, ó. E já aparece aqui na parte de cima. Aqui a gente pode ver, ó, que ele está aparecendo a borda aqui do nosso botão, ó. Se você quiser tirar essa borda, ó, a gente pode vir aqui, ó, na borda, ó, botar em none, que aí ele tira a borda do seu botão. Mas eu vou manter aqui a borda do meu botão. Eu vou colocar essa opção de borda e vou apenas afinar aqui a minha borda, ó. Então vou manter uma borda, mas vou manter uma borda bem pequena. Então basicamente o que eu vou fazer aqui para o meu state 0 é isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó. Vamos aqui no nosso state 1, vou colar essas configurações. E aqui a gente vai apenas mudar a imagem, né? Vamos colocar agora a imagem, ó, da direita. E aqui vamos colocar a opção de automático. Então vou colocar aqui agora auto. Então basicamente o que a gente vai configurar aqui no nosso botão é isso. Aqui não vamos mexer em nada. Depois a gente vai vir aqui para inserir aqui a nossa variável. Vamos dar aqui um OK. Então nós já temos o nosso botão para fazer a partida aqui do nosso processo. O nosso botão para fazer a parada. Temos o botão que nós vamos indicar o manual e automático do processo. E agora nós vamos inserir aqui, ó, um objeto para que a gente possa escrever a quantidade de peças quando a gente estiver produzindo em manual. Então quando a gente colocar em manual, a gente vai dizer aqui, ó, quantas peças a gente quer produzir. Então vamos inserir aqui um objeto para definir essa quantidade de peças. Então vamos aqui em Object, vamos aqui no Numeric End String e vamos selecionar aqui, ó, Numeric Input Enable. Aqui na aparência do meu objeto, eu vou mudar aqui a borda dele. Vou manter aqui a configuração da borda como já está em 4. E vou mudar aqui meu back color, vou colocar aqui um azul mais claro. Então vou colocar esse azul aqui para o meu objeto. Aqui em Label, eu vou inserir aqui SP, que seria o meu set point. Vou colocar 2 pontos. Aqui nós vamos inserir a nossa variável, que a gente vai escrever lá a quantidade de peças, para indicar aqui na face do nosso objeto. E eu vou colocar aqui o texto que eu vou colocar uni. Seria unidades. Então aqui nós temos o nosso set point. Aqui nós vamos colocar a nossa variável. E aqui vai ser apenas para indicar que é a quantidade de peças, né? Seria a unidade. Eu vou colocar aqui a cor do meu texto, ó, como preto. Vou colocar a fonte como Arial Black. Vou colocar aqui em 12. Aqui no Numeric nós vamos definir a quantidade mínima e máxima que a gente pode digitar aqui no nosso objeto. Eu vou colocar a quantidade mínima 1, ou seja, eu posso produzir no mínimo uma peça e no máximo 1000. Então em manual o máximo de peças que eu posso produzir é até 1000. Aqui na aba de time não vou mexer, aqui também não vamos utilizar. E aqui vamos colocar a dimensão do nosso objeto. Vou colocar aqui 80 por 150, que é a dimensão do meu objeto. Depois a gente vai indicar aqui a nossa variável. Vamos aqui um OK. Agora aqui embaixo, ó, nós vamos colocar aqui para fazer a leitura do nosso sensor. Então toda vez que passar uma peça aqui no meu sensor, ele vai fazer a leitura da altura dessa peça e essa leitura a gente vai indicar lá no nosso display. Então vamos retornar aqui, ó. Então aqui nós vamos colocar um display, ó, para indicar a leitura lá do nosso sensor. Então vamos aqui em Object, vamos novamente no Numeric End String e vamos colocar aqui o Numeric Display. Poderia aqui só colocar um texto, ó, mas eu vou utilizar aqui o meu Numeric Display. Aqui na aparência do meu objeto, eu vou afinar um pouco a borda aqui do meu objeto, vou colocar 4. O back color aqui do meu objeto, vou colocar aqui um amarelo. E aqui é o seguinte, ó, eu vou colocar uma cor da borda diferente aqui do meu back color. Então vamos desmarcar essa opção, ó. E vamos colocar aqui o nosso border color, vou colocar aqui um azul. Então vou colocar aqui, ó, a minha borda aqui em azul. O meu for color vou colocar em preto, seria aqui a cor da nossa letra.
Vou colocar a fonte em Arial Black. Vamos colocar aqui 12. O sinal que vai vir lá do nosso sensor é um sinal analógico. Ele é um número flutuante. Então aqui, ó, nós vamos utilizar casa decimal. Então vou habilitar aqui, ó, 2 casas decimais, ó. E vou colocar aqui, ó, 6 dígitos, para ter um dígito a mais desse lado aqui, ó. Já que aqui a nossa casa decimal, ó, ele toma um dígito de espaço. Então vai ficar dessa maneira. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui o nosso valor e vamos trazer ele aqui, ó, para a parte de baixo. Então nós vamos mudar aqui o alinhamento aqui do nosso texto. Vou trazer para cá, ó. Vou trazer ele aqui para a parte de baixo, porque aqui em cima eu quero colocar um texto. Então vou deixar dessa maneira aqui, ó. Aqui vamos definir a dimensão do nosso objeto. Vou colocar aqui, ó, 60 por 160. Essa vai ser a dimensão aqui do meu objeto. E aqui em Connection, depois a gente vai indicar aqui a nossa variável. Vamos dar aqui um OK. Agora vamos inserir aqui um objeto texto. E eu vou escrever aqui, ó, sensor altura. Vou colocar aqui, ó, a minha fonte em Arial Black. Vou colocar o tamanho aqui em 14. E a gente vai colocar esse texto aqui, ó, em cima aqui do nosso display. Então vamos alinhar aqui os nossos objetos. Vou subir aqui um pouco mais. Vou agora agrupar esses dois objetos, ó. Vamos transformar em apenas um elemento. Então vamos aqui, ó, em Group. Então aqui no nosso grupo, nós temos o Numeric Display e temos aqui um texto. Vou salvar aqui meu projeto. E agora vamos alinhar aqui os nossos objetos. Eu vou alinhar aqui meus dois botões, ó. Fazer aqui um alinhamento. Vou alinhar aqui meu botão com meu outro botão. Vou subir aqui um pouco meu botão de automático manual. Vou alinhar aqui meus dois objetos. Vou subir aqui um pouco o meu grupo. Vou salvar aqui meu projeto. Eu vou aproximar um pouco mais aqui esses objetos. E agora eu vou colocar aqui, ó, por trás do meu objeto, um painel. Então vamos aqui em Object. Vamos selecionar aqui, ó, painel. Vamos mudar aqui o back color para um azul. Vou colocar aqui um azul um pouco mais claro, ó. Vou colocar esse aqui. Vou manter aqui a borda em 2. E vou colocar aqui, ó, 300 por 300. Eu vou jogar aqui meu painel para trás, para ficar por trás dos meus objetos. Vou subir aqui um pouco. Vamos puxar aqui um pouco para o lado. Vamos salvar aqui o nosso projeto. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar aqui a nossa torre de sinalização. Então vamos aqui na nossa planta. Aqui nós temos essa torre, ó, que vai indicar o status da máquina. A vermelha vai indicar que a nossa máquina está parada. A amarela vai indicar que nós estamos com parada de emergência. E a verde vai indicar que nós estamos produzindo aqui na nossa planta. Então nós vamos colocar no nosso CHM a representação aqui da nossa torre. Então vou vir aqui em Object. Vamos aqui selecionar uma imagem. Vamos aqui novamente em Layout Library. E nós vamos procurar aqui, ó, uma imagem para representar nossa torre. Então nós vamos utilizar essas imagens aqui, ó, para representar lá a nossa torre. Aqui nós vamos utilizar para indicar que ela está ligada. E aqui para indicar que está desligada. Então vamos pegar essa imagem vermelha. Vamos colar. Vamos pegar agora a imagem para indicar que está desligada.
Agora nós vamos pegar a cor verde. Vamos pegar a cor verde desligada. Vamos pegar agora a amarela. E vamos pegar aqui a amarela desligada. Então a primeira que a gente vai selecionar aqui, ó, vai ser a nossa cor vermelha. Então vou selecionar aqui, ó, a minha cor vermelha. Vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vamos aproximar aqui um pouco mais. Vamos fazer aqui o espaçamento vertical. Agora vamos mudar aqui, ó, para a cor amarela. E vamos mudar aqui para a cor verde. Vou copiar aqui, ó. Agora vamos mudar aqui, ó, para quando ela estiver ligada. Então vamos colocar aqui a nossa vermelho on. Amarelo on. E aqui a nossa verde on. Agora nós vamos colocar para que a nossa sinalização ligada fique na frente da desligada. Então vamos selecionar aqui, ó. E vamos colocar uma sobre a outra. Vou selecionar tudo, ó. E vamos aqui fazer aqui o alinhamento central. E agora nós temos aqui as imagens que estão ligadas na frente da que estão desligadas. Então se a gente tirar aqui, ó, a gente vai ter aqui acesso à luz que está desligada. Aqui, ó, a outra, a amarela, e aqui a verde, ó. Então vou desfazer aqui, ó. E aqui a gente vai fazer uma animação aqui com o nosso objeto para dar essa aparência de ligado e desligado. Eu vou também mudar aqui a borda aqui do meu objeto, ó. Vou mudar aqui, vou colocar essa borda aqui, ó, aqui para o meu painel. Vou trazer meus elementos aqui um pouquinho mais para o lado. Vamos salvar aqui nosso projeto. Agora vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos criar mais uma tela para a gente fazer os nossos contadores. Então aqui nós temos a nossa tela inicial, que é a nossa tela main. Nós temos aqui a nossa tela de controle. E eu vou duplicar essa tela, ó. Nós vamos chamar aqui de contadores. Vamos dar aqui um OK. Vamos abrir aqui a nossa tela de contadores. Eu vou deletar isso aqui, ó. Vou manter aqui apenas a minha torre e meu local message display. E aqui na nossa tela de controle, né, vamos criar um botão GoTo para chamar aqui a nossa tela de contadores. Então vou voltar aqui, ó, vou pegar esse botão, vou tirar daqui. Vamos aqui em Object. E vamos colocar aqui o nosso botão de GoTo. Vou selecionar aqui o display, ó, contadores. Vou mudar aqui o back color para um azul. Vamos colocar aqui, ó, contadores. Vou colocar aqui em Arial Black. Vamos colocar em 12. E vou colocar a dimensão do meu botão, ó, 70 por 140. Vou colocar meu botão de shutdown aqui desse lado, ó. E vamos alterar aqui as propriedades, para ficar os dois botões iguais. Então vou colocar aqui a borda 4. Vamos mudar aqui o nosso back color para o azul. Vamos colocar aqui Arial Black. Vou colocar em 12.
E vamos colocar aqui, ó, 70 por 140. Vamos alinhar aqui os dois botões. Vou subir aqui um pouco. Vamos salvar nosso projeto. Então agora na nossa tela de contadores, ó, nós vamos inserir aqui os nossos contadores. E vamos inserir aqui também o botão para fazer o reset dos contadores. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, vou copiar esse botão de Start. E vamos editar aqui para o nosso botão de Reset. Então aqui, ó, vamos colocar Reset. Vamos mudar aqui para amarelo. Vou copiar aqui. Vamos colocar aqui um amarelo mais claro. Para dar essa diferença de quando tiver pressionado e não tiver pressionado. O restante das configurações vamos manter. E agora vamos adicionar aqui um display para indicar justamente os nossos contadores. Então vamos aqui em Object. Vamos aqui no Numeric and String. Vamos selecionar aqui o Numeric Display. Vou colocar aqui a borda 4. Vou afinar um pouco a minha borda. Vamos mudar aqui o back color. Vou colocar um azul. Vamos colocar aqui, ó, Arial Black. Vamos colocar aqui em 12. Vou manter aqui, ó, com 5 dígitos, sem casa decimal. Vou colocar aqui, ó, 40 por 100. Depois a gente vai inserir aqui a nossa variável. Vamos aqui inserir um objeto texto. E aqui nós vamos colocar o nome peças direita. Vamos colocar aqui, ó, Arial Black. Vou colocar aqui em 11. Vamos alinhar aqui os nossos objetos. Vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar mais uma vez. Agora eu vou alinhar aqui todos os meus objetos. Vamos fazer aqui o espaçamento. Vamos aproximar aqui um pouco mais aqui os nossos objetos. Vamos fazer aqui o espaçamento novamente. Vou salvar aqui meu projeto. Agora vamos editar aqui, ó, para peças esquerda. E aqui para total. Vou copiar novamente esse texto, ó, e vou colocar aqui o seguinte, vou colocar aqui peças produzidas. Vou aumentar aqui um pouco a minha fonte, vou colocar aqui, ó, em 14. Vamos adicionar aqui um objeto painel. Vou colocar aqui o back color amarelo. Vou mudar aqui a minha borda. Vou colocar aqui, ó, 250 por 200. Vamos jogar o nosso painel aqui para trás, ó. Vamos centralizar aqui, ó, nossos objetos. Vou aumentar aqui um pouquinho meu painel, ó. Vou colocar aqui 255. Podemos colocar aqui mais um painel para dar um destaque na nossa peça produzida, ó. Vamos trazer aqui, ó, a nossa peça para frente, ó. Vou mudar aqui a cor
do meu backcolor. Vou colocar aqui um branco, ó. Vamos colocar aqui, ó, 35 por 190. Vamos alinhar aqui os dois painéis. Vamos alinhar aqui todos os nossos objetos. E agora eu vou baixar aqui um pouco, ó, a nossa peça produzida dentro do nosso painel. Vou salvar. Aí você personaliza aqui os seus objetos da maneira que você achar melhor. Vou alinhar aqui meu botão. E aqui a gente precisa criar um botão para retornar para outra tela. Ou a gente adiciona aqui um botão para retornar, ou simplesmente, ó, a gente pode vir aqui, copiar esse botão. Vamos colocar aqui, ó, para a tela de controle. E aqui a gente coloca, ó, controle. Eu vou excluir aqui, ó, a minha torre. Depois que a gente adicionar aqui as animações, a gente copia e traz aqui para a nossa tela dos contadores. Então aqui basicamente o que falta a gente fazer agora é a configuração da comunicação, adicionar as tags nos nossos objetos. E falta a gente criar aqui, ó, o nosso arquivo aqui para o nosso local Message Display. Então para você criar o seu arquivo, ó, a gente vai vir aqui na aba, ó, Local Message. Então aqui é que a gente vai criar os nossos arquivos. Então vamos aqui, ó, botão direito, New. E agora a gente vai inserir aqui o nosso Trigger Value e a mensagem. O Trigger Value ele não pode começar pelo valor 0. Então vamos começar aqui, ó, pelo valor 1. Ou seja, quando a minha variável for igual a 1, qual mensagem eu vou chamar aqui do meu local Message Display? Vou colocar aqui, ó, máquina parada. Quando o meu valor for igual a 2, nós vamos colocar aqui, ó, máquina produzindo em automático. Vou copiar aqui, ó. Quando ele for igual a 3, vamos colocar aqui, ó, máquina produzindo em manual. Quando ele for igual a 4, nós vamos colocar aqui, ó, parada solicitada. E o nosso trigger 5, vamos colocar aqui, parada de emergência. Então essa vai ser as 5 mensagens que a gente vai chamar aqui no nosso local Message Display. Quando a nossa variável for igual a 1, vai ser máquina parada. Quando for igual a 2, vai ser máquina produzindo em automático. Igual a 3, máquina produzindo em manual. Igual a 4, parada solicitada. E o 5 vai ser parada de emergência. Vamos fechar. Vamos clicar aqui para salvar. E eu vou colocar aqui o nome, ó, de MSG Status. Vamos dar aqui um OK. Ele criou aqui o nosso arquivo, ó, o nosso MSG Status. E aqui você pode criar vários arquivos. Ó. Basta clicar no botão direito, New. Vai adicionando o trigger, adiciona a mensagem, salva, dá o nome lá do seu arquivo. E assim você pode criar vários arquivos. Agora que a gente já criou aqui, ó, o nosso arquivo, ó, vamos aqui no nosso local Message Display. E basta apontar aqui para o nosso arquivo de mensagem. Vamos dar aqui um OK. Aqui em Connection a gente precisa colocar ainda a variável. Vamos salvar. Aqui da mesma maneira, ó, vou chamar aqui, ó, o mesmo arquivo de mensagem. E agora vamos criar aqui a nossa configuração de comunicação. Então vamos aqui, ó, no nosso Factory Talk Links. Vamos aqui em Communication Setup. Vamos criar uma nova configuração.
Aqui na nossa aba de design local, nós já temos o nosso Drive Ethernet. E aqui já aparece para a gente o nosso controlador SoftLogic com o cartão Ethernet. Então a gente já está online aqui com o nosso controlador. Agora vamos adicionar aqui a nossa comunicação. Vou chamar aqui de COM. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar essas configurações aqui para o nosso Runtime Target. Então basta a gente vir aqui, vamos copiar aqui do local para o nosso Runtime Target. Vamos confirmar. Então aqui ele já copiou as nossas configurações aqui para o nosso Runtime Target. Vou voltar aqui novamente no design local. Vamos selecionar aqui o nosso controlador. Vamos selecionar aqui a nossa comunicação e vamos aplicar para vincular a nossa comunicação a esse controlador. Então vamos aqui em aplicar. Vamos confirmar. Vamos aqui no Runtime Target. Vamos selecionar aqui o nosso controlador. Aqui a nossa comunicação. Vamos aplicar também. Então a gente já pode ver que já está aqui aplicada essa configuração. E agora a gente já pode começar a colocar as tags no nosso objeto. Então a gente já está online, então a gente já vai puxar as tags direto aqui do nosso controlador. Então vamos dar aqui um OK, vamos finalizar aqui a nossa configuração. Vamos aqui para a nossa tela de controle e vamos começar aqui a adicionar as tags dos nossos objetos. Vou começar aqui pelo meu local Message Display. Vamos aqui em Connection. Vamos aqui em Tag. Vamos dar aqui um refresh para ele atualizar aqui a nossa comunicação. Vamos abrir aqui a nossa pasta com. Vamos aqui para nossas tags online. E vamos procurar aqui a nossa tag IHM Status. Vamos selecionar aqui a nossa tag IHM Status. Vamos aplicar. Vamos dar aqui um OK. Agora vamos aqui para o nosso botão de Start. Vamos selecionar aqui o nosso IHM Start. Aqui para a indicação, vamos copiar aqui, vamos colar a mesma tag. Aqui para o nosso IHM Stop. Copiar aqui para o nosso indicador. Aqui para o nosso botão de automático e manual. IHM, seletor automático manual. Vamos copiar. Vamos aqui, para a tag que vai controlar a quantidade de peças que vão ser produzidas em manual. Então vamos logo inserir aqui a tag de visualização. Vamos aqui inserir variável numérica. E vamos procurar a tag IHM SP peças. Então ela já vai aparecer aqui para a gente, E aqui em Connection, vamos inserir aqui a mesma tag. Agora vamos inserir a tag aqui do nosso sensor de altura. Então vamos abrir aqui, o nosso Numeric Display. Vamos aqui em Connection. E vamos procurar aqui a tag do nosso sensor. A tag do nosso sensor é essa aqui, que é o Sense2 emissor matriz de luz, que é o número do tipo real. Vamos dar aqui um OK. Vamos aplicar. Agora, nós vamos fazer a animação aqui, para a nossa torre. Então aqui, as nossas lâmpadas que estão ligadas, só vão ficar visível essa aqui, quando a tag de cada lâmpada for verdadeira. Ou seja, quando a minha luz indicadora vermelha for verdadeira, essa lâmpada aqui vai ficar visível. Do mesmo jeito aqui, para amarela e para verde. Então vou selecionar aqui, a minha lâmpada vermelha. Vamos aqui em Animation. Vamos aqui em Visibilidade. Vamos aqui a opção de Visible. E vamos procurar aqui a nossa tag. Aqui a minha luz vermelha. Luz indicador vermelho.
Então, quando a minha tag luz indicador vermelho for verdadeira, essa imagem aqui ela vai ficar visível. Então, vai indicar aqui que a nossa lâmpada vermelha está ligada. Vamos fazer aqui a mesma coisa para a nossa lâmpada amarela. E agora para a nossa sinalização verde. Vamos salvar aqui nosso projeto. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse objeto que a gente vai escrever a quantidade de peças que vai produzir manual, ele só vai aparecer aqui para a gente quando o nosso botão aqui, ó, estiver selecionado em manual. Então vamos fazer para ele também uma animação. Então vamos aqui em Animation. Vamos aqui em Tag. E vamos selecionar aqui a tag ó, IHM Seletor Automático Manual. Então quando essa tag aqui for verdadeira, quer dizer que o nosso processo está em automático. Quando ela for falsa, quer dizer que meu botão está desligado, quer dizer que a minha planta está em manual. Como eu quero que esse objeto aqui ó, apareça apenas quando ele for manual, então eu vou colocar o seguinte, ó, quando esse cara aqui ó, for verdadeiro, eu quero que isso aqui ó, fique invisível. Então, quando o meu IHM Seletor Automático Manual estiver habilitado, quer dizer que minha planta está em automático. Então, a gente ó, transforma esse objeto aqui ó, em invisível. Vamos aplicar. Vou fechar. Vamos salvar. Vou copiar aqui ó, a minha torre. Ctrl C. E já vamos colocar aqui ó, a nossa tela de contadores. Vou salvar. Agora vamos inserir aqui as tags dos nossos objetos. Nosso botão de Reset. Vamos selecionar aqui o nosso IHM Reset. Aqui as nossas peças direita. Vamos procurar aqui ó, peças direita. Agora vamos colocar aqui a nossa peça esquerda. E o total é o nosso contador de peça. Então aqui, ó, o nosso contador de peça é a soma da peça direita com a peça esquerda. O nosso contador de peça é a soma aqui das duas peças, a direita e a esquerda, que é a nossa quantidade de peça total. Então vamos inserir aqui o nosso contador de peça. Vamos salvar aqui o nosso projeto. Então, basicamente, era isso que a gente precisava configurar, ó, que é a nossa tela inicial, só com o nosso botão de Go To, que faz a chamada da nossa tela de controle. Aqui na nossa tela de controle, nós temos aqui o nosso indicador de status da máquina, botão de partida, parada, seletor automático manual, a quantidade de peças que a gente vai produzir em manual, o nosso sensor de altura, a nossa indicação, aqui a nossa torre de sinalização, aqui o nosso botão de shutdown, o nosso botão que chama a nossa tela de contadores e aqui a indicação das nossas peças produzidas. Peça direita, peça esquerda, total de peças, o nosso botão de reset, a nossa torre para indicar também o status aqui da nossa máquina e o nosso local message display que vai indicar através de mensagem aqui o status aqui da nossa máquina. E aqui o nosso botão para retornar para a nossa tela de controle. Então basicamente aqui o nosso projeto está pronto e agora nós vamos testar aqui a nossa aplicação. Então vamos aqui em Application, vamos aqui em Teste Application, vamos aguardar aqui ele gerar o nosso arquivo. Então aqui já apareceu aqui o nosso projeto da nossa HM. E aqui a gente já pode ver o nosso título, que é o classificando por altura. Vamos abrir aqui a nossa planta. Vou deixar aqui mais ou menos posicionado assim, ó. Vou posicionar aqui, ó, desse lado, ó.
para a gente ver aqui a nossa planta funcionando. Então vamos lá, vou clicar aqui ó, na minha tela. A gente já entra na tela de controle, ó. E aqui ó, a nossa torre de sinalização, a nossa luz vermelha está acesa, ó, que nem está aqui ó, na nossa planta. Então indica ó, máquina parada. Ó. Então nosso processo está parado. Se eu for aqui nos meus contadores, ó, aqui ó, ele ficou com o ponto de exclamação. Eu acho que eu não coloquei aqui a tag, ó. Deixa eu verificar aqui no projeto. Vamos aqui na nossa tela de contadores. Aqui ó, a gente apontou o arquivo, ó, mas a gente não apontou aqui a tag, ó. Então vou fechar aqui a minha aplicação. Posso fechar aqui no X, ó, ou posso vir aqui no Shutdown, ó. E vamos selecionar aqui a nossa tag IHM Status. Então vamos procurar aqui, ó, IHM Status. Vamos salvar aqui, ó. E vamos novamente testar nossa aplicação. Então já vamos abrir aqui a nossa planta. Já vou posicionar aqui novamente aqui o nosso projeto da nossa IHM. Então vamos avançar aqui para a nossa tela de controle, ó, máquina parada, luz vermelha acesa, contadores. Agora já indica normal aqui ó, o estado aqui da nossa máquina, a máquina parada. Vou resetar aqui meus contadores, ó, eu tenho 5 peças aqui, ó, vamos resetar. Zerei meus contadores. Vamos mudar aqui agora para manual. Coloquei aqui em manual, ó, já aparece aqui ó, 10 unidades, ou seja, se eu partir em manual, a minha máquina vai produzir 10 peças. Então vamos fazer aqui primeiro uma produção manual. Agora eu vou dar aqui o Start no meu processo. Habilitou aqui, ó, já gerou aqui a primeira caixa. Gerou aqui a nossa segunda caixa, agora uma caixa pequena, ó, e aqui a gente vai ter a leitura do sensor. Ó. Então toda vez que ele passa aqui, ó, a gente vai ter a leitura do sensor. Já fez aqui a classificação, ó, a nossa primeira peça, ó. Vamos aqui, ó, nos nossos contadores. Contou aqui a primeira. Agora, ó, tá em 5, ó, a minha caixa grande, ó. E vamos aguardar ele produzir as 10 peças. Quando ele produzir as 10 peças, ele vai solicitar a parada. A gente vai ver a mudança de estado aqui, ó. Por enquanto, ó, máquina produzindo em manual. Quando ele solicitar a parada, a gente vai ver aqui o estado ó, de solicitação de parada. Então, já produziu 4 peças, ó. Então, ele já vai encerrar, porque a gente já tem peças aqui em cima, ó. Então, vamos aguardar que ele finalizar a contagem. Aqui das nossas peças produzidas. Já foi 5. E vamos aguardar ele chegar aqui nas 10 peças. Pronto, ó. Chegou, essa aqui foi a 10ª peça, ó. Já indicou aqui, ó, parada solicitada, ó. A nossa lâmpada verde, ó, fica piscando, ó. A gente pode ver aqui na nossa planta, ela piscando. E aqui da mesma maneira na IHM. E aqui, ó, máquina produzindo em manual e parada solicitada. Ou seja, eu tenho 2 estados agora acontecendo na minha máquina. Eu estou produzindo em manual, mas a minha parada já foi solicitada. Agora ele vai aguardar, ó, selecionar as 2 peças que faltam para ele parar todo o nosso processo, parar os transportadores e voltar aqui para o estado de repouso. Vamos aguardar ele selecionar aqui a última peça, ó. Então aqui ele produziu 10 peças, ó, 5 direita e 5 esquerda, ó. Totalizou as 10 peças. Agora ele está finalizando o tempo de parada da máquina. Ainda está rodando meus transportadores. Então agora ó, ele parou aqui a minha produção. A lâmpada vermelha ó, ficou acesa direto. Máquina parada. Aqui ó, você pode definir a quantidade de peças que você quer produzir. Ó, de 1 a 1000. Se você tentar digitar um valor fora do range, ó, ele não aceita.
e dá um erro aqui na nossa tela, na CHM, ó. Você tentou digitar um valor que está fora aí dos limites, ó. Agora vamos colocar aqui, ó, para a produção em automático, ó. Mudei, ó, nosso objeto some, eu não consigo mais escrever o valor, ó. Vou colocar aqui no meu contador, vou resetar minha contagem. E agora nós vamos partir agora em automático. Então agora a máquina produzindo em automático, ó, e ele vai ficar produzindo até que a gente venha e solicite aqui a parada através do botão, ó. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pressionar aqui o meu botão de emergência, ó. Então eu vou aproximar um pouco aqui do meu painel. E vou pressionar aqui o botão de emergência, ó. Apertei o botão de emergência, ó. A minha lâmpada amarela está piscando, ó. Então aqui agora, ó, a nossa lâmpada verde está acesa porque o nosso processo está habilitado. E a lâmpada amarela está piscando, indicando que tem uma parada de emergência. E aqui ele indica os dois estados, ó. Parada de emergência. Indica a máquina produzindo em automático. Então eu vou tirar aqui a minha emergência, ó. Ela volta a produzir depois da emergência. E já indica aqui apenas máquina produzindo em automático. Aqui nos meus contadores, ó. Agora que passou 1 ampere, ó. Esses sensores aqui que vão fazendo a contagem, ó. Esse sensor que tem aqui e outro que tem do outro lado, ó. E se a gente vir aqui agora, ó, e pressionar o nosso stop, ele já começa a piscar, ó, e já indica que a parada foi solicitada. Então aqui, ó, ele já para de emitir peça e vai finalizar, ó, até limpar aqui o que tem no nosso transportador. Então no momento em que ele tira todas as peças que ele tem no transportador, ele conta um tempo e para aqui a nossa máquina. Então agora basta aguardar ele encerrar aqui a produção dessas peças, para ele parar aqui o nosso processo. Classificou aqui mais uma peça. Essa caixa aqui também é grande, ó, então ela vai vir para esse lado aqui também, ó. É a nossa última caixa. Aí agora ele vai apenas contar o tempo de parada e vai parar aqui o nosso transportador. Então quando a nossa luz vermelha aqui acender, ó, indicou que o nosso processo está totalmente parado. A máquina parada, acendeu aqui, ó. Então o nosso processo está totalmente parado. Então eu posso ligar novamente em automático, ou eu posso ligar aqui em manual. Aqui nos meus contadores, ó, contou aqui 6 peças, 3 direita, 3 esquerda, aqui o total de 6. E a gente vê aqui o nosso projeto funcionando perfeitamente, a gente fazendo aqui o controle da nossa planta. Então vou encerrar aqui, ó. E antes de encerrar essa aula aqui, eu quero mostrar o seguinte, ó. Então lá no controlador, quando a gente trabalha com CLP, a gente tem lá a opção de um cross referência, que é para a gente buscar uma tag dentro do nosso controlador. Aqui na IHM ele tem uma ferramenta para fazer a mesma coisa. Quando você quer encontrar uma tag dentro aqui da sua IHM, dentro do seu projeto. Então você pode vir aqui, ó, em Tools, e você vai ter essa opção aqui, ó, de cross referência. Então aqui, ó, você pode escrever o nome de uma tag, ó, para você buscar. Ou então você pode vir aqui, ó, e apontar para alguma tag do seu controlador que você acha que usa na IHM. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o meu IHM status. Vou pegar aqui esse IHM status. Não, vou pegar aqui meu IHM start, ó, meu botão. E der um search. Ele vai buscar no meu projeto, ó, e vai mostrar para mim, ó, onde ele está utilizando essa tag. Então aqui ele está utilizando, ó, no display controller. Está utilizando 2 vezes, ó. Aqui ele vai mostrar aonde é, ó. Que é no meu botão Momentary Push Button 1. Onde ele vai indicar aqui, ó, Expression Value. E a outra que ele está utilizando, ó, é no Expression Indicator. Aqui do lado, ó, nós temos a tag, ó, a referência dela, né? Que é o IHM Start. E se você clicar aqui, ó, ele leva você lá para o objeto ao qual ele está sendo utilizado. Então isso aqui é interessante quando você quer encontrar uma tag dentro do seu projeto na IHM. Da mesma maneira que a gente tem lá no controlador, aqui também dentro da IHM, dentro do FTView, a gente tem esse cross referência para buscar uma tag aqui dentro. E aqui tem uma outra ferramenta, ó, aqui no Tools, que é esse Replace, que ele serve para você também encontrar uma tag
e serve também se você quiser fazer a substituição de uma tag. Então imagina que você quer substituir a tag que está no seu botão de Start por uma outra tag. Então eu posso vir aqui, ó, selecionar aqui a tag que eu quero buscar, ó. Vou colocar aqui, ó, IHM Start. E aqui você coloca o substituto. Eu posso dar aqui, ó, o FINDAL nela, ó. Ele vai encontrar para a gente, ó, onde é que ela está sendo utilizada. E aqui nós podemos definir o substituto. Agora a minha tag não é mais o IHM Start, aqui vai ser outra tag. Vou botar uma outra tag qualquer aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, o IHM Stop. Então agora eu vou trocar esse IHM Start aqui do meu botão por a tag de IHM Stop, ó. Então basta você vir aqui e mandar ele fazer o Replace All, ó. Então ele vai dar essa mensagem aqui, ó, perguntando se você tem certeza que você quer substituir o IHM Start pelo IHM Stop. Se você definir que sim, ó, ele será substituído. Então vou clicar aqui, ó, que sim, ó. Então ele indicou aqui, ó, que foi feita a substituição. Vamos abrir aqui agora, ó, o nosso Start, ó. E aqui em Connection a gente vê que ele mudou, ó, que agora está como IHM Stop. Então ele fez a substituição da tag. E aqui, ó, se você quiser desfazer, ó. Então vamos desfazer, ó. Ele desfez aqui a configuração. Vamos abrir aqui novamente. E ele voltou novamente aqui, ó, para IHM Start. Então você pode usar essa ferramenta aqui quando você quer fazer substituição de tags aí dentro do seu projeto. Então vou fechar aqui, ó. Vou salvar aqui meu projeto. Então nessa aula a gente criou aqui esse projeto para fazer o controle aqui da nossa planta aqui no Factory.io. Fizemos aqui o controle da nossa planta de classificação por altura, utilizando aqui o IHM. Aqui junto com o nosso SoftLogics. Então o nosso SoftLogics aqui é o nosso controlador, versão 21 aqui do Studio 5000. O nosso Factory.io é a nossa planta de simulação, aqui junto com o FTView para desenvolver aqui a aplicação da nossa IHM. Então era isso que eu queria mostrar para você nessa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.